Na porção dessa semana, o povo de Israel recebe um mandamento de trazer as primeiras frutas do campo para o templo em Jerusalém. E ao fazer isso, eles tinham que fazer uma fórmula específica de agradecimento que eu queria analisar no vídeo de hoje. Eu sou Yair Alon e essa é a Energia Semanal. Antes da gente falar da energia da semana propriamente dita, da Torá propriamente dita, eu queria falar de duas coisas que eu li e que se relacionam muito bem com o assunto que a gente quer abordar hoje aqui. A primeira coisa que eu li era um artigo sobre uma experiência que foi feita numa escola americana, na verdade por uma professora mesmo, não foi nada muito institucionalizado, onde ela decidiu o seguinte, que durante aquele ano, tá, ela ensinava uma turma de crianças, ela não ia dar lição de casa para as crianças, e que no local da lição de casa, em vez de ficar aquele tempo fazendo lição de casa, ela pedia que os pais fizessem algumas atividades naturais, digamos, com os filhos. Por exemplo, comer junto, sentar ao redor da mesa e jantar junto, ou ler com os filhos, ou brincar lá fora e sair para brincar em algum lugar, levar a criança para a cama mais cedo. Né? Ou seja, usar o período fora da escola, não para fazer mais atividades da escola, né? Mas para relacionar-se com a família. Bom, desnecessário dizer que o índice de aprovação na escola aumentou um monte, pelo menos naquela turma, né? Os alunos começaram a tirar notas melhores, começaram a se sentir muito mais dispostos, o resultado foi excelente. Então, assim, já nesse ponto a gente precisa saber de uma coisa bastante importante, que acho que às vezes a gente esquece na modernidade. A escola é apenas parte da educação de uma criança. Né? Mas a criança também é educada por outras coisas, pelas vivências que ela tem. A escola não é tudo, aliás, não é nem a maior parte da educação. As relações que a pessoa tem com os pais, com a família, com o ambiente escolar, né? As atividades que ela faz, inclusive de lazer, são também parte da sua educação e tão importantes quanto a escola. Muito bem. Outro artigo que eu estava lendo é de um psicólogo chamado Marshall Duck. Eu não sei se é Duck ou Duke. E esse psicólogo ele estava estudando a questão de família, de história, de ancestralidade, né? Esse tipo de pesquisa era o foco dele. E aí ele fez um estudo bastante interessante. Ele pegou um grupo de crianças, fez um questionário simples do tipo você sabe. Ele fez várias perguntas sobre você saber, que eram ligadas ao histórico das crianças, tá? Já vou explicar que tipo de perguntas ele fez. E ele percebeu que as crianças que sabiam mais sobre o seu histórico, sobre sua vida passada, sobre a família, eram as crianças que mostravam melhores graus de várias coisas. Por exemplo, de alegria, de otimismo, de confiança, sabiam resolver problemas com mais facilidade. Então ele fazia perguntas do tipo assim, você sabe onde seus pais nasceram? Você sabe onde seus pais cresceram? Você sabe qual escola os seus pais frequentaram? Você sabe de algum evento catastrófico que aconteceu no passado da sua família, né, antes de você nascer? Você sabe a história do seu nascimento? Ele fazia perguntas desse tipo. E como eu disse, as crianças que mais sabiam responder a essas coisas eram crianças muito mais bem sucedidas, vamos dizer assim, socialmente, né? Bom, então, primeira coisa importante, como eu falei, eu acho que a gente saber que a gente não pode deixar a educação de uma criança toda nas mãos de uma escola. A gente também não pode esperar que as crianças absorvam nossos valores, nossos ideais, um senso de história, se elas estiverem só conectadas nos iPods, nos jogos de computador, nos celulares, né? A gente precisa passar um tempo com as nossas crianças, a gente precisa compartilhar as nossas experiências, a gente precisa contar a história de onde aquela criança vem, ela precisa ter essa ligação. Aliás, nesse ponto tem um livro que eu recomendo, já falei para os meus alunos em grupos particulares, um livro que não trata só disso, mas que fala da importância da história. O livro se chama Homo Sapiens, do Yuval Harari. É um livro que eu não posso indicar o suficiente, tem até a sequela dele, a consequência, o segundo volume, Homo Deus, também muito bom. Mas enfim, vamos agora voltar para a Torá, né? Quando a Torá pede para nós que a gente, na verdade para os israelitas, né, antigamente, que eles tragam as frutas, as primeiras frutas para o templo, ela fala o seguinte, bom, quando você fizer isso, você vai ter que agradecer a Deus. Só que em vez de dizer um simples obrigado, né, a fórmula que você tem ali na Torá faz uma longa declaração recontando toda a história do povo de Israel.
Ou seja, desde que eles foram escravos no Egito, que eles saíram do Egito, né, o êxodo, as guerras que eles tiveram no deserto, como eles foram sofridos e tal, até chegar ali no momento da entrada na terra de Israel. E por que tudo isso, né? Se eu só tenho que agradecer, era muito fácil falar, pô, tá aqui as frutas, muito obrigado Deus pelas frutas e pronto. Por que eu tenho que fazer toda essa história? Eu acho que a Torá está dando aqui uma lição bastante importante, quase que declarada, né? Não tem nada de muito metafórico. Nós, como indivíduos, somos parte de um contexto histórico maior. E a gente deve entender esse contexto histórico, a gente deve entender essa tradição. Nós não somos pedaços desconectados da humanidade, nós não somos um fragmento isolado, né? Ou seja, eu e Yair não existo aqui isolado no tempo, eu me insiro num grupo, eu faço parte de um grupo, e esse grupo tem uma história, esse grupo tem valores, esse grupo tem ideias. Cada vez que nós nos conectamos com isso, que nós sabemos disso, nós ganhamos força, nós ganhamos resiliência para enfrentar a vida. A gente fica mais seguro, como mostrou a pesquisa, a gente sabe resolver conflitos melhores, porque a gente sabe que a gente não está sozinho. Mesmo que fisicamente, digamos, eu esteja sozinho, eu tenho na minha consciência que eu faço parte de um grupo maior, que eu tenho um backup, né? E é justamente essa palavra. Alguém nas minhas costas, alguém me apoiando. Eu sei de onde eu venho, eu sei aonde eu pertenço. E isso me dá um senso de identidade muito, muito forte, que às vezes nenhuma outra coisa dá. Em especial, é muito importante que a gente cultive isso nas crianças hoje em dia, porque eu não sei se vocês têm a mesma impressão que eu, mas me parece que as crianças hoje não estão pegando esse tipo de coisa. Como eu falei, a modernidade, os iPods e tal, atrapalham muito, né? E aqui a Torá, então, acho que está sendo bastante clara. Parte do nosso agradecimento, parte do nosso senso de agradecimento vem inclusive de quando eu sei do meu histórico, de quando eu sei qual é o meu passado e de onde eu venho. Uma boa semana a todos, Shavua Tov e tudo de bom.